Ah, fala a verdade. Quando a gente ouve a palavra Vaticano, a imaginação já dispara, né? Arquivos secretos, rituais que ninguém conhece, conspirações de séculos. Mas e se o maior segredo da Igreja Católica não estivesse, na verdade, trancado a 7 chaves num cofre, mas bem na nossa frente? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. É, essa ideia de segredos no Vaticano realmente mexe com a nossa imaginação, não é? Documentos escondidos, bibliotecas que ninguém pode entrar, esses mitos são super populares. Só que a realidade, olha, é um conceito muito, mas muito mais profundo. E pode acreditar, é bem mais fascinante do que qualquer teoria da conspiração. Então fica aquela pergunta no ar, né? Afinal, quais são os maiores segredos do Vaticano? Será que são papéis secretos sobre Galileu ou, quem sabe, algo bombástico sobre os primeiros séculos do cristianismo? A curiosidade é totalmente natural, mas se prepara, porque a resposta pode não ser nada do que a gente espera. E aqui está o ponto-chave, a grande virada. O maior segredo não é um documento escondido, não é um objeto, é um processo, uma transmissão viva de fé, sabe? Algo que atravessou 2000 anos e continua em movimento. Não é algo parado no tempo, é dinâmico. E o nome desse processo todo é tradição sagrada. Olha que interessante. Para a Igreja Católica, a fé não brota só da Bíblia. Ela vem também dessa outra fonte, uma fonte viva, que caminha, lado a lado com as Escrituras. Ok, vamos entender isso direito. O que é essa tal de sagrada tradição ou tradição apostólica? Pensa assim, é a transmissão contínua da fé, de geração em geração. A gente precisa lembrar que Jesus ensinava falando, né? E os apóstolos saíram pelo mundo transmitindo esses ensinamentos oralmente, numa época em que quase ninguém sabia ler. Isso foi muito antes do Novo Testamento ser compilado. A palavra falada era tudo. É essa corrente viva que a gente está falando. E aqui está um ponto fundamental para entender a relação da Bíblia com a tradição. A igreja não enxerga as duas como rivais de jeito nenhum. Pelo contrário, são como duas partes de uma coisa só. De um lado, a revelação que foi escrita, a Bíblia. Do outro, essa revelação que continuou viva, oral. E olha só que importante, o Concílio Vaticano II deixou claro que as duas vêm da mesma fonte divina e têm o mesmo peso. Uma não é mais importante que a outra, elas se completam. Beleza, tudo isso é muito interessante na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia da fé? Bom, vamos ver agora alguns exemplos de como a tradição ajudou a formar algumas das crenças mais importantes do catolicismo. Coisas que a gente não encontra escritas assim, com todas as letras, na Bíblia. Olha só que exemplos concretos. O credo, sabe aquela oração que resume a fé em 12 pontos? Ele não está prontinho assim na Bíblia. A doutrina da Santíssima Trindade, os dogmas sobre Maria, a veneração dos santos, tudo isso são verdadeiros tesouros da fé. E embora todos eles tenham, sim, suas raízes lá nas Escrituras, foi a tradição que ajudou a Igreja a entender e a definir essas verdades ao longo dos séculos. É como se a semente estivesse na Bíblia e a tradição fosse a terra fértil que fez essa semente florescer. Vamos focar em um exemplo para deixar isso cristalino: os 7 sacramentos. A gente lê na Bíblia sobre o batismo, sobre a Eucaristia, claro, mas a definição de que eles são exatamente 7, nem 6, nem 8, mas 7, isso é um entendimento que foi amadurecendo, se consolidando e foi passado para frente pela tradição da Igreja. Agora atenção, tem um ponto aqui que é super importante para a gente não confundir as coisas. Existe uma diferença gigante entre tradição, com T maiúsculo, e tradições, com T minúsculo. Uma é a essência da fé, a outra são os costumes. Vamos lá, a distinção é a seguinte: a tradição com T maiúsculo é o núcleo da fé, aquilo que não muda, sabe? É a âncora. Por exemplo, a fé nos sacramentos. Já as tradições com T minúsculo são como as práticas e os costumes que podem, sim, ser ajustados com o tempo. Pensa em regras litúrgicas específicas, por exemplo. Uma coisa é o que é essencial e imutável, a outra é o que é cultural ou disciplinar e pode evoluir. Entender isso é fundamental. Certo. Mas aí surgiu outra pergunta. Quem é que garante que essa tradição, a com T maiúsculo, seja guardada e passada para frente do jeito certo, sem se perder em 2000 anos de história? Bom, é exatamente aí que entra o chamado magistério da Igreja. Esse magistério, que é formado pelo Papa junto com os bispos, tem basicamente 3 grandes missões. Primeiro, guardar, proteger tanto a Bíblia quanto a tradição. Segundo, interpretar a palavra de Deus de um jeito autêntico, para todo mundo.
E terceiro, que é talvez o mais importante, garantir que a doutrina não se corrompa, não se desvie com o passar do tempo. Eles são, no fim das contas, os guardiões desse grande tesouro que a Igreja chama de depósito da fé. E assim, olha só, a gente fecha o círculo e volta para o começo da nossa conversa. O maior segredo do Vaticano, no fim das contas, não é algo que está escondido. Pelo contrário, é algo que é transmitido abertamente, essa corrente viva, ininterrupta, da fé que veio lá dos apóstolos e que flui há 2000 anos. Um segredo que está aí, à vista de todos, só esperando para ser compreendido. Isso faz a gente pensar, né? Quantas outras verdades profundas será que estão bem na nossa frente e a gente só precisa ajustar o olhar para enxergar?